queridos, queridas, estamos então começando, né, a ver a nossa teoria, desse que na realidade, como eu expliquei para vocês, vai ser uma teoria, a de somente um capítulo do livro O Homem e seus Símbolos, tá. Então, esse livro foi, escrito, né, pelo Jung e mais uma equipe de colaboradores, no sentido, né, de levar ao público uma informação sobre a teoria junguiana, mais digerível, né, mais simples, que as pessoas pudessem entender essa teoria sem ter uma formação em psicologia, né, sem ter um conhecimento prévio, né. Então, é uma tentativa de popularizar mais a teoria, com base não numa necessidade do Jung ou na necessidade daqueles teóricos da época, mas sim de um pedido, tá. Então eu vou a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, nesse primeiro momento, que é a história do próprio livro. E a gente vai, né, durante o nosso percurso, ver, a parte que o Jung escreveu e não a dos outros autores, tá. Depois, claro, se a gente tiver interesse de dar continuidade e ver os outros autores, a gente pode ver também, né. Mas o meu interesse, assim, de trazer Jung para vocês, é que nesse grupo especificamente, que é o grupo das terças-feiras, né, a gente vem fazendo alguns percursos, dentro da teoria junguiana, mas a gente nunca tratou diretamente os textos de Jung. Então, a gente começou com um livro da Clarissa Pinkola Estes, né, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Daí, logo depois, a gente entrou num texto do James Hillman, que é a Psicologia Alquímica. E depois a gente foi para um texto, do Edinger, que é a Anatomia da Psique. E esses 2 últimos textos, eles falavam especificamente de alquimia, né. E foi um tema que o grupo ficou super interessado, alquimia, né, simbolismo alquímico. E daí eu tenho um texto que é do Jung, né, eu tenho, esse texto até em PDF, não é em livro, né, que é, Psicologia e Alquimia do Jung. E eu pensei: "Nossa, vou oferecer para o pessoal para a gente ler esse livro", né. Daí eu digo: "Mas será que não é necessário a gente primeiro conhecer melhor o Jung, né, ter uma introdução do texto do Jung antes da gente aprofundar, né, num texto mais complexo dele?". Então, daí surgiu eu ofereci: "Vamos trabalhar, né, dentro desse texto que está contido no Homem e seus Símbolos". Bom, então, eu acho que para a gente falar de Jung é necessário, introduzir um pouquinho, a gente conhecer quem é essa figura, né. Então, o Jung, ele, é um estudioso, né, foi um estudioso, que nasceu no século XIX, um médico suíço, né, e que ele vai começar a se interessar pelos fenômenos da psique, que é algo que no início do século XX, né, vai tomar, né, digamos, uma perspectiva diferente dentro da própria psicologia, dentro hã, da psiquiatria, com as descobertas de Freud, né. Então Freud, ele foi o primeiro cara, assim, que se deu conta de que nem todas as atitudes que nós tomamos, né, nem todas as coisas que a gente pensa e faz, e o que a gente a imagem que a gente tem de nós mesmos, as nossas motivações, nem sempre são conscientes, né. Então, na maioria das vezes, na realidade, na maioria das vezes, elas são inconscientes. Então, mais ou menos na mesma época, né, o Jung, o Jung é um pouco mais novo que o Freud, né,
o Jung, ele também começa a fazer pesquisas nesse sentido, hum, até que por algum motivo eles se encontram, né, eles acabam se encontrando, e Freud fazia digamos, uma pesquisa bem grande sobre a questão dos sonhos, e Jung também tinha uma perspectiva dentro das motivações inconscientes e dos sonhos. Então, eles se encontram e eles caminham, digamos, juntos, né, dentro de um período grande de tempo, até que eles começam a discordar sobre diversos pontos de vista dentro da abordagem do que seria o inconsciente. E daí Jung segue um percurso diferente do de Freud, né? E essa separação deles também foi algo que não foi fácil para eles, né? Porque eles tinham uma troca de correspondência muito grande e muito interessante, muito profunda, né? E pode-se dizer que eram colaboradores, né? Eram colaboradores importantes, só que Freud via alguns aspectos da psique muito de uma forma muito diferente do que Jung via, né. Então, daí entrando mais para essa é uma história bastante conhecida, né, mas aí entrando mais, assim, dentro do ponto de vista do Jung, a gente pode dizer que Jung teve 2 momentos importantes, né. Um primeiro momento, a primeira fase da carreira dele, foi bastante científica, bastante usando parâmetros científicos, né, isso não acaba depois, né, mas, Jung, num determinado momento, ele tem uma doença muito séria e quase ele morre. Hum, e durante esse período de uma espécie de coma que ele tem, né, ele entra num estado alterado de consciência, ele tem algumas imagens muito fortes, algumas imagens onde ele se dá conta, né, da de uma dimensão cósmica, né, de uma dimensão transcendente do homem, do ser humano, né. E esse se dar conta dessa dimensão, vai, digamos que, confirmar algumas, hipóteses dele, algumas intuições, mais que hipóteses, né, algumas intuições que ele tentava explicar de uma forma, e como que ele segurava um pouco, algumas percepções, a exposição de algumas percepções que ele tinha, e que depois dessa experiência, ele como que abre, né, abre uma outra perspectiva de entendimento, do ser humano. Então a gente pode dizer que Jung teve 2 fases bem importantes, né, nas 2 ele teve contribuições maravilhosas, mas que a segunda fase é uma fase, onde é como que ele se assumisse mais, né, os aspectos mais transcendentes da teoria dele, né. E, e a gente vê hoje que, depois da morte de Jung, alguns livros foram editados, foram permitidos pela família dele, foram editados, né, que são, o primeiro foi o Livro Vermelho, né, e agora tem os livros negros, né, e que esses livros eles vão conter toda um texto, eu não conheço, eu conheço principalmente os livros vermelhos, o livro vermelho, né? Essa última edição dos livros negros eu não conheço muito bem, não tive em mãos ainda, né? Mas o livro vermelho, o que eu vejo é que é um livro muito poético, né? Muito, muito poético e de uma profundidade impressionante, mas que tem uma abertura para outros estados de consciência. Então, eu acho que o Jung ele traz uma coisa muito importante, né, que o Jung ele, eu sinto que ele não é um autor que ele fecha na racionalidade, ele busca explicações que sejam compreendidas pela racionalidade, mas ele não fecha aí, ele abre, né, ele abre para o mistério da existência, né, então acho que ele é muito encantador nesse sentido.
Eu gosto muito, ao menos, né. Bom, então, nesse percurso que a gente vai fazer, a gente vai ter uma introdução desse pensamento dele, né, através do texto 1 do Homem e seus Símbolos, onde ele vai fazer uma introdução às questões da teoria dele, né, fazer uma introdução, mas também é interessante porque esse livro, eu vou contar um pouquinho a história do livro agora. Foi assim, o Jung foi chamado, né, foi convencido a participar de uma apresentação, e parece que é da BBC de Londres, né. Então eles queriam fazer um documentário, uma entrevista com ele, né, na realidade era uma entrevista. Essa entrevista ainda é acessível no YouTube, tá, vocês conseguem ela, hoje se der tempo a gente vai ver uma partezinha dela. Então, onde as pessoas queriam conhecer um pouquinho da teoria dele, daí tinha um cara que é o cara que faz a introdução do livro, né, que acompanhou ele, que convenceu ele a dar entrevista, etc. E foi um sucesso, as pessoas ficaram super interessadas, né, em, pela teoria dele. E daí, bom, daí convidaram ele para fazer, tipo assim, vamos escrever um livro, né, simplificado para essas pessoas, que são as pessoas que vão ali no mercado, são as pessoas que estão no cotidiano, não são grandes intelectuais, mas um livro que pudesse dialogar com pessoas que não têm uma formação profunda dentro da psicologia ou da filosofia, né. Então, e daí o Jung ficou bem resistente de fazer isso. "Não, a minha teoria não é uma teoria muito específica, não vai ter interesse para as outras pessoas, né, para pessoas que não estão nessa área". E daí, nesse período, ele tem um sonho, né, e esse sonho serve para ele como uma confirmação de que ele realmente, né, dentro da mensagem que ele entendeu do sonho, né, era como uma afirmação de que sim, ele deveria fazer esse texto. E ele está bem velhinho e doente, né? Então, no momento que ele escreve esse texto que a gente vai ler, é o último texto que ele escreve, né? Porque logo depois ele morre e o livro sai, né? É editado depois da morte dele. Então, é interessante porque é uma visão bem simplificada da teoria dele, né, um diálogo com pessoas que não teriam um conhecimento prévio, mas, ao mesmo tempo, é um Jung que já passou por toda a sua existência e que vem com uma maturidade muito forte nos falar da própria teoria, né. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma linguagem simples, ele é uma síntese de uma pessoa muito sábia, né, uma pessoa que já construiu algo, muito profundo e amplo. Então, eu acho maravilhoso, né, poder, tocar nesse texto que, eh, que eu acho que é um presente, né, um presente que ele deixou para a humanidade antes de partir. Então, como eu falei para vocês, o meu trabalho tem muito a ver de fazer esses links, né, como eu sou facilitadora de biodança, fazer esses links entre as teorias e o pensamento de Rolando Toro, que é o criador da biodança, que é esse senhor que aqui está fazendo uma dança de fluidez na natureza, né. Então, hã, eu acho, se a gente vai pensar, né, na teoria de biodança, e aqui a gente está com vários facilitadores, né, participando do grupo, se a gente pensar na teoria de biodança, a impressão que eu tenho, né, conhecendo o o tendo conhecido o Rolando, né, e conhecendo o pensamento dele, e podendo contatar com o modelo teórico de biodança, que é o modelo que ele criou, né, eu acho que ele teve uma influência muito decisiva de Jung, né. Então eu acho que o Rolando, na realidade, em nível de pensamento de escolas de psicologia, eu acho que ele foi especialmente tocada
pelo pensamento de Jung, né. Por que que eu digo isso, né? Então, primeira das coisas, dentro da estrutura teórica de biodança, Rolando, no final da vida, ele disse que o nível de inconsciente que a biodança trabalhava, né, ele foi aos poucos agregando a palavra inconsciente durante a existência dele, né, e da construção teórica, ele foi agregando dentro do modelo teórico de biodança a palavra inconsciente. E essa palavra inconsciente, ela foi aparecendo, né, no sentido de que aos poucos ele foi vendo que dentro da experiência que ele propunha às pessoas, se movia algo dentro daquelas pessoas que era além, né, da consciência. Ele movia estruturas, do inconsciente. E as primeiras observações, né, vêm dando conta de que, movia coisas da infância, da história, né, então ele chamou isso de inconsciente pessoal. E que a gente pode fazer um pouquinho relação com o pensamento freudiano, mas assim, num certo sentido, porque o pensamento freudiano tem uma leitura que não fecha exatamente com o pensamento de Rolando, né. Mas, sim, no aspecto inconsciente pessoal, a gente pode fazer essa relação, porque, para Freud, né, o inconsciente eram as vivências que as pessoas têm, né, da sua infância e de coisas que, principalmente desejos que a gente tem quando é criança, né, e que seriam para nossa estrutura consciente, abomináveis, difíceis de tolerar, né, intoleráveis, né, coisas a respeito de nós mesmos que seria muito difícil a gente conseguir integrar. Então isso permanece por uma série de dentro de uma série de mecanismos de defesa em nível inconsciente. Então, o que o Rolando percebe quando ele vai falar de inconsciente pessoal é que, realmente, quando a gente faz as danças, quando a estrutura teórica de biodança, a estrutura metodológica, ela vai tocar nessas questões também, não diretamente no sentido de propositalmente, mas que ela acaba tocando, né. Uma das coisas importantes saber, que o Rolando sempre dizia, que a biodança não é um sistema, terapêutico e sim pedagógico, então ele nunca tinha o interesse, assim, de fazer uma terapia, o Rolando, né, ele não se propunha a ser um terapeuta através da biodança, mas sim que os participantes pudessem aprender, né, a resgatar os seus potenciais frente à vida, né. Então serem estimulados a ser o melhor deles mesmos, né, e manifestar todo o seu potencial humano. Então, por isso ele relaciona muito mais a pedagogia do que a psicologia. Mas o que ele vai se dando conta é que vai mexendo também com as estruturas do inconsciente. Por isso o inconsciente, o entendimento do inconsciente vai entrando para dentro da teoria de biodança, no sentido de se revelando dentro da teoria de biodança, porque na realidade sempre esteve lá, né. E daí então, num segundo momento, também Rolando vai se dar conta que a questão do inconsciente pessoal não era suficiente, porque se moviam coisas muito importantes e que superavam a vivência pessoal, né. Assim como o Jung vai falar de arquétipos, né, claro que antes de Rolando ele se deu conta disso, que algumas experiências humanas, né, elas transcendem o nível pessoal, e foi a grande discordância, uma das grandes discordâncias que Jung teve com Freud foi justamente essa, né. Mas Fernando Toro, então, ele vai se dar conta que, na realidade, as danças, elas estão mexendo em estruturas arquetípicas, né. Então, quando a gente dança, através da motricidade, a gente está tocando nas estruturas arquetípicas. Então, isso eu particularmente acho sensacional dentro da biodança, porque ela nos leva não só a perceber a existência do arquétipo, mas como vivê-lo em primeira pessoa, através da nossa motricidade e emoção durante a dança, né, então é sensacional. Eu acho muito legal, mas eu como facilitadora de biodança, eu sou suspeita para falar, né, mas eu acho uma ideia maravilhosa.
e que foi muito aprofundada dentro da teoria de biodança e da prática, né, da metodologia. Depois, mais no final da vida de Rolando, né, ele vai primeiro trazer a questão do inconsciente vital, né, que o inconsciente vital seriam todas as coisas relacionadas à dimensão biológica e cósmica do ser humano, onde existem toda uma série de princípios autorreguladores da vida e que estão também no humano e que a gente não tem consciência, mas esses princípios, essa inteligência continua acontecendo, né? E lá no final da vida, nos últimos anos, no último ano e meio, 2 anos, o Rolando trouxe uma última coisa, que ele disse assim, são 4 níveis de inconsciente, e o, o inconsciente, a última abordagem de inconsciente que ele trouxe, também está muito baseada na teoria junguiana, que é o inconsciente luminoso. Para Jung, o luminoso está dentro do arquetípico, né? Na realidade, o arquetípico, a vivência arquetípica, ela é luminosa sempre, né? Então, o Rolando diz que, na realidade, uma das grandes dificuldades do ser humano moderno, né, civilizado, que vive nas grandes cidades, é nunca ter acesso ao luminoso. Né? E aqui eu não estou falando luminoso, eu estou falando luminoso. Né? A vivência do luminoso é a vivência do mistério, aquilo que eu não consigo explicar. Né? É o poder reverenciar o mistério, reverenciar de que algumas coisas não cabem na nossa consciência, que a nossa explicação para o mundo ela é sempre limitada, porque nós somos seres, temos uma percepção limitada das coisas. Mas quando a gente entra na dimensão luminosa, e a dimensão luminosa sempre se entra através de estados alterados de consciência, né? Então, vem o entendimento, mas é um entendimento que não é explicável, porque as nossas palavras, o pensamento racional não abarca isso. Né? Então, o Rolando sempre dizia que o luminoso vem, né? E pode ser expresso no máximo pela poesia, mesmo assim a poesia é limitada para a expressão. Né? Então, é aquela experiência que a gente tem, que é transcendente, mas que a gente não tem como explicar, porque não cabe nas palavras. Então, mas na realidade, a partir de Rudolf Otto, que foi uma pessoa que estudou os fenômenos transcendentes nas religiões, né? E que foi uma pessoa que conviveu um pouco com Jung, né? Nos encontros de Eranos, que eram encontros promovidos por uma pessoa na Suíça, né, ali nos lagos da Suíça, onde se encontravam vários intelectuais e Rudolf Otto ia aí, né? Então ele encontrou Jung e possivelmente eles tenham conversado, eu gosto de imaginar, né? Não sei, talvez tenham algum registro sobre isso, mas eles certamente devem ter conversado muito a respeito disso, né? Porque era um campo de interesse de Jung também. Bom, daí a gente vai ver vários autores junguianos, né, falando da questão do luminoso como esse acesso ao arquetípico como experiência vivida. Né? Então, isso fecha muito com a gente pode fazer ligações aqui com a teoria junguiana, com a teoria de Rolando Toro, mas é também importante a gente ver que o luminoso é algo que foi abordado por Jung, né? E que possivelmente tenha inspirado Rolando. Então, nesse capítulo que a gente vai ver hoje, né, vamos começar a entrar no texto, a gente vai ver a introdução desse texto, que é a importância dos sonhos, né? Então, que é algo que é fundamental dentro da teoria junguiana, né? Então, e foi talvez a grande discordância, né? Uma das grandes discordâncias que Jung teve de Freud. E vamos entender um pouquinho isso, né? Então, a gente vai ver, dentro da perspectiva junguiana, por que os sonhos, né? Por que os sonhos são tão importantes?
Bom, desde agora eu já quero falar uma coisa, porque sempre as pessoas trazem isso, né? Ah, eu não sonho nunca, né? Eu não consigo sonhar. Não, todo mundo sonha, né, pessoal? O que acontece é que a gente não lembra dos sonhos muitas vezes. E existe toda uma metodologia para a gente poder, né, ter mais acesso a essas mensagens inconscientes, né, que são os sonhos. Agora, claro que eu acho que antes de qualquer método que a gente possa adotar para chegar nos sonhos, né, para ter acesso a essas emanações do nosso inconsciente, que são os sonhos, a primeira coisa é a gente validar, né? Se a gente não valida, se a gente acha que é bobagem, que é coisa, que é um monte de coisa desconexa, a gente não consegue validar. Né? E não validando, daí é difícil a gente lembrar de alguma coisa que a gente não valida, né? Então, a, a, a gente está numa cultura onde todas essas coisas mais ligadas ao poético, ao devaneio, ao sonho, ao mito, ao conto de fadas, é visto assim como coisas superficiais, imagens bobas, né? E eu acho que um dos grandes trabalhos do Jung foi resgatar a importância fundamental, porque aqui existe uma sabedoria e um processo de contato, né, com algo que não é mensurável, que não é captado plenamente pela racionalidade, mas que fala de uma sabedoria muito antiga, que está além do tempo e do espaço, a qual nós temos acesso, através de imagens, que são imagens que estão ligadas aos arquétipos, a, a, a toda a simbologia que vem do inconsciente. E o inconsciente ele vai nos falar a partir de símbolos. Né? Os símbolos são elemento fundamental do inconsciente. Então, falando nisso, eu acho que a gente tem que saber o que é o símbolo, né? Porque o que diabo é um símbolo, né? O que significa isso, né? Então, existem signos e símbolos, e isso eu acho que é importante a gente saber. Por exemplo, se a gente vê essa imagem aqui, né, a gente está vendo o masculino e o feminino, e vendo essa imagem, a gente já sabe, né, a gente utiliza essa imagem para se orientar, por exemplo, para ir no banheiro, né? Então, aqui é o banheiro masculino, aqui é o banheiro feminino. Então, essa imagem ela nos fala diretamente. Né? Ela pode ter uma dimensão simbólica? Pode, mas o que nós pretendemos, quando utilizamos essa imagem, é ter uma leitura direta, objetiva sobre algo a qual essa imagem serve. Né? É claro que, por exemplo, nuances como cor, algum detalhe que eu boto na imagem, isso vai preenchendo com outras conotações que vão chamando, transmitindo uma mensagem que já vai entrando para o campo do símbolo. Né? Mas, a princípio, tem essa coisa muito direta, que é passar uma mensagem e que tem esse propósito, né? Então, eu passo essa mensagem, através dessa imagem, eu já sei o que eu quero dizer, né? Então, ela não se pretende abrir, né? É claro que todas as imagens a gente pode abrir ao infinito, né? Mas, assim, ela não se pretende isso. Né? Daí o símbolo, por exemplo, aqui a gente tem, né? Exatamente o masculino e o feminino representados, né? Sobre é uma imagem alquímica essa, né? Então, a gente está representando essa imagem dentro de uma simbologia alquímica e que está representando o rei e a rainha, masculino e feminino, são ao mesmo tempo anjos, né? Eles têm asas, eles estão numa coisa super erótica, então, como a sensação que a gente olha bem a imagem, que os dois corpos estão se fundindo, né? Então, essa imagem, ela vai falar de tantas coisas, é tão
profundo que ela está falando, né? É tão cheia de detalhes, e que eu posso olhar e cada pessoa que olha, ela vai, essa imagem vai mexer internamente e vai abrir portas, né? Então, ela supera a imagem em si, é como se a gente conseguisse estabelecer um diálogo com a imagem. Então, o Jung vai trabalhar muito com esse nível, né, com esse nível de imagens, com essas imagens que não se fecham, né, com essas imagens que vão falando, que a gente pode fazer um diálogo com elas. E se eu olhar essa imagem amanhã, mais coisa vai vir dela. Então, o que que o que que é importante disso, né? Que na realidade os sonhos, eles são cheios de símbolos, né? E e a gente pode fazer esse diálogo com os sonhos. Então, é como que os sonhos, eles nos trazem uma infinidade de informações que vêm de algum lugar, que vêm de algum lugar. Então, não ouvir essas informações é uma coisa um pouco estranha, né? Alguém fala com uma complexidade extrema, hum, de algo que vem de dentro da gente, né? De uma conexão que nós fazemos e, eu vou dizer que é bobagem, né? Que não tem sentido. Na realidade, é cheio de sentido, né? Então, o símbolo, né, ele tem algo que é compreensível, né, que eu vou entender, que eu vou fazer relação, com a minha vida, mas ele vai ter, um nível, né, que está além da compreensão. E é interessante porque, o que Jung foi se dando conta é que esses símbolos, né, eles são repetidos, eles têm padrões que são repetidos, né. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem, de uma espiral, né, e as imagens em espiral elas vão se repetir em várias representações, né. Hã, então, essa repetição ela está nos falando de algo que tem um significado que transcende muitas vezes a própria existência humana, porque, por exemplo, uma espiral, a gente pode encontrar a espiral nas conchas, a gente pode encontrar a espiral nos furacões, a gente pode encontrar a espiral nas galáxias, né? Então, essa conexão onde, de repente, o inconsciente já não está mais dentro da gente, né? Mas é a gente que está dentro do inconsciente. E é muito interessante isso, esse jogo, né, de percepções, onde, na teoria freudiana, o inconsciente vai estar dentro da pessoa, né? É as vivências que a pessoa teve e é isso, né? Aqui não, existe uma conexão entre o interno e o externo, né? Onde esses limites eles não eles se dissolvem. Então, quando eu entro em contato com algo que está dentro de mim, eu também estou entrando em contato com algo que está fora de mim. E daí é interessante também a gente ver isso, porque, tem o Jung antes dos textos alquímicos e dos textos egípcios, né, e o Jung de depois, né. Então, se a gente pegar, a Tábua Esmeralda, né, onde ele vai dizer o que está, dentro da Tábua Esmeralda, que é um texto antigo, egípcio, né, um dos textos mais antigos da humanidade, que vai dizer: "O que está acima está abaixo". O que está dentro está fora. Então, na realidade, Jung está falando de algo, né, ele se dá conta que ele está falando de algo que já foi falado, né, já essa e que era falado metaforicamente de outras formas e que a humanidade vem falando disso, das mais diversas formas, e o inconsciente usa essa linguagem.
e que é um conhecimento, é uma sabedoria que transcende, né, a qualquer explicação racional. Então, quando eu me deparo com uma imagem dessas, eu posso dizer: "É uma espiral, ok", mas é muito mais, me remete a muito, muito, muito mais coisas. E pode ser que nunca acabe esse diálogo com essa imagem, né, ela sempre vai me dizer mais alguma coisa. Então, o que é interessante dos sonhos, né, é que os sonhos são uma produção durante a noite a gente faz uma produção espontânea dos símbolos, né. Então, não é algo que eu determine hã, qual caminho eu vou seguir. É como que a guarda da consciência baixa e aquela parte de nós, que é a maior parte de nós, né, que está ligada, que a gente não tem acesso normalmente, né, ela vem se colocando, né. Então, se a gente vai pensar na psicanálise, a forma como Freud olhava para isso, né, para essas imagens, ele olhava como um ponto de partida, né, para a técnica que ele usava era a livre associação. Então, a partir de uma imagem onírica, Freud desenvolvia, né, uma série de associações, pedia, né, dava condições para a pessoa fazer uma série de associações que levava a pessoa a chegar quase que invariavelmente nos seus traumas infantis, através dessa livre associação, ele percebia, né, que a pessoa acabava chegando nos traumas. Mas, o que Jung se deu conta é que também outros elementos, né, podem levar a pessoa, através da livre associação, ela tende a chegar nessas questões da própria infância, naquelas feridas que ficam abertas e nunca fecham, né. Então, é como se a consciência fosse rumando para isso quando ela fica no devaneio, sem uma direção, né. E daí a metodologia freudiana está muito baseada nisso, né. Então, ela usa o sonho, mas como ponto de partida para algo que vai se estender livremente. E, assim, hã, a imagem, né, é algo super importante dos sonhos, né, mas é importante a gente também perceber que a imagem que tem nos sonhos, ela é, cheia de não é só uma imagem, né, quando a gente fala de imagem, não é só uma imagem, é algo que vem por todos os sentidos. Pessoal, tem alguém com áudio aberto, por favor? Eu acho que é deixa eu ver aqui, só um pouquinho, abridinha aqui. Não, acho que agora fecharam. Então tá. Então, que essas imagens, né, que nos impactam, que abrem para essa linguagem que vai se abrindo e vai falando de coisas cada vez mais profundas, né, essa é a se expressa através da imagem, né, o símbolo se expressa através da imagem, mas, essa imagem, ela não é só uma imagem visual, né. Então é importante a gente perceber que o símbolo, ele vai nos tocar também em nível de sensação, em nível hã, de nos mobilizar emoções, de nos provocar também, hã, percepções não só num nível visual, mas também, por exemplo, uma música, né, uma música pode ser uma imagem num nível auditivo, né, ela pode ter uma série de significados no nível auditivo e que são simbólicas também, né. Então, muitas vezes quando a gente vai ver na teoria junguiana, a gente fica
fixado na questão da imagem como algo, né, que se reduz a uma imagem, né? E, na realidade, essa imagem pode ser visual ou pode ser dos outros sentidos também, né? Mas ela é algo que vai abrir, né? Vai, vai falar de coisas que a gente não tem um controle sobre o como elas vão se colocar para a gente, mas elas são como chaves que abrem, né? Abrem novas perspectivas. Então, o que que o Jung propõe, né? É um diálogo com essa imagem, né? E eu acho que a gente tem uma coisa, quando eu vejo as pessoas, às vezes, até a forma como se dirigem comigo, às vezes, né? Às vezes alguém me conta um sonho, alguma coisa, e eu vejo que, às vezes, a pessoa até manifesta verbalmente isso. Ah, o que quer dizer isso que eu sonhei, né? Se o sonho fosse uma coisa tão simples, pessoal, não precisava a gente fazer terapia para entender ou coisa parecida, era só pegar um manual, né, e ver: "Ah, eu sonhei com a árvore, o que que quer dizer sonhar com a árvore?", né. E não é assim, né, porque essa imagem ela não se reduz, ela não é um signo, ela é um símbolo, ela se abre, né. Então a ideia é sempre dialogar com a imagem, deixando que ela vá nos levando por muitos, muitos caminhos, né. Mas qual é a diferença, então, para a livre associação do Freud, né? É que o Freud, ele deixava que a associação que fosse se fazer em cima da imagem fosse seguindo um caminho, né, que se afastava do próprio sonho. E o Jung considerava que o sonho era uma mensagem muito preciosa e que eu poderia circular esse sonho e circular essa imagem, mas eu não deveria me afastar dela, né. Então, essa viagem, né, ela não deveria me afastar, mas sim me remeter, me colocar de volta no próprio sonho, porque ele é infinito, porque ele vai sempre trazer coisas novas, né. Então, a valorização que Jung vai dar do sonho, ela vai ter uma diferença, porque o sonho para Jung não é um ponto de partida, ele é um ponto de viagem, né, ele é a própria viagem, é a presença dentro do sonho. E daí então, é como que o sonho, que é um elemento a princípio interno, né, ele vai me falar sobre a minha relação no mundo, né, sobre a minha presença no mundo. Então, e não é uma presença que está acabada, no sentido de que existem intenções e existem, algo que se explica imediatamente, né. A gente nós ocidentais queremos muito uma explicação simplificada, imediata, porque para nós o mistério é insuportável, né. Mas, o que, Jung nos traz é que esse mistério faz parte e a resposta plena ela não existe. Então, o caminho, né, o caminho ele é de aceitação do mistério que somos nós mesmos, né, e o mistério que é o mundo, porque na realidade esses 2 mistérios são o mesmo mistério, eles estão conectados. Então o sonho, né, ele é, na realidade, é uma busca que transcende a racionalidade, é uma busca de compreensão de nós mesmos, do mundo, das nossas relações, que vai além, né, da compreensão racional, né. E que nós todos temos essa, digamos, essa ferramenta, entre aspas, né, em nós. Só que, isso depende da nossa atenção, do nosso desejo e da nossa atenção. Então, se eu não presto atenção, se eu não busco, honrar essa mensagem que me vem, né, eu não chego a essa compreensão, porque eu não consigo validar e eu não consigo trabalhar em cima dela. Então o sonho é algo que pode nos estar falando constantemente, né.
e ele não é o sonho não é algo para o dia de hoje, né, eu sonhei isso para o dia de hoje. Não, ele tem a ver com a nossa existência, né, uma compreensão, atemporal, né, da nossa própria existência, e que nos indica, eventualmente, caminhos, né, nos deixa claro alguns caminhos, nos dá conselhos importantes, né. Então, quando a gente não dá, né, e a nossa cultura ela tem essa característica, né, de não dar importância, né, para essa linguagem, não dar importância para as imagens que o nosso inconsciente produz, né. Então, ou faz uma interpretação muito reducionista disso, né. Então, eu trouxe essa imagem aqui da lâmpada, né, porque eu acho que é uma imagem que até o Hillman utiliza, que é, que assim, que a gente coloca o gênio dentro da garrafa, né. Então a gente aprisiona o gênio e e abandona a garrafa por aí, né. Então, existe um empobrecimento da nossa vida anímica, né, ou seja, a empo um empobrecimento do nosso contato com a alma, né, com a nossa com aquilo que nos anima, com aquilo que nos dá vida, com aquilo que nos dá sentido de existência. E bom, o Jung fala nesse texto, né, de que na realidade os povos, os povos ditos primitivos, eles sempre associam, né, com quando, a consciência se dissocia do inconsciente, né, onde ela se separa do inconsciente, eles dizem que a pessoa perde a alma, né, então que é um processo de perda da alma. Bom, são vários autores, né, que vão falar disso, né, que o mundo ocidental, civilizado, talvez no Oriente, em algumas tradições orientais, não exista isso tão forte, mas o pensamento racional ocidental, ele é por dar tanta ênfase à racionalidade e denegrir tanto a sensibilidade, a intuição, e os símbolos que estão ligados ao onírico, aos mitos, né. Então, por denegrir tanto, existe uma perda da alma, né, uma perda, do contato profundo consigo mesmo e com o mundo, né. Com o mundo, não no sentido de um mundo que está ali fora, mas com a alma do mundo, né, com, o sentido de sagrado que existe na própria vida. E eu acho que a gente está vivendo isso, esse momento agora, né, onde a gente tem uma crise ecológica profunda, onde a gente, está trancado dentro de casa por causa de uma pandemia. Então é interessante também que talvez, quem sabe, eu não saberia dizer exatamente o quanto o pensamento Jung, ele está claramente associado para o Jung, né, no momento que Jung estava vivo, à questão ecológica, até porque essa questão não era tão evidente, né, na época de Jung, mas certamente a o pensamento junguiano, ele é um pensamento muito ligado à questão ecológica, porque é um pensamento que conduz a animação do mundo, né, no sentido de resgate de alma, não só das pessoas, mas o resgate de alma de Gaia como ser vivo. Então, certamente Jung não iria utilizar essas palavras, né, quem está usando sou eu, mas eu vejo que existe uma conexão, né, uma conexão e depois todos os seguidores de Jung, alguns vão falar fortemente disso, né. Então, essa necessidade de perceber que tudo tem alma, né, que a alma das coisas. Então,
a busca, né, que é a busca que Jung vai chamar de processo de individuação, eu acho que essa palavra, processo de individuação, muitas vezes é mal compreendida, especialmente dentro da teoria de biodança. Não tem nada escrito exatamente sobre isso, mas eu já vi algumas pessoas falando: ah, não, a teoria junguiana tem essa coisa, é muito solipsista, é muito. ah, ah, tem essa coisa da individuação, né? E eu acho que é uma má compreensão, né? Porque, na realidade, o processo de individuação, né, que é um processo que vai falar, né, ao mesmo tempo de a gente se perceber como uma unidade, né, e existe um grande esforço da consciência para se perceber como unidade, né? Então, a gente, em toda a nossa dualidade, existe um esforço dentro da nossa consciência de nos percebermos como unidade, que é a nossa identidade na realidade. Só que isso muitas vezes fica num nível muito superficial, onde a gente não tem acesso a uma diversidade que está dentro da gente, né? Então, a percepção de que nós somos diversos, né? Existe um povo morando dentro da gente, na realidade, né? E que essa diversidade, né? Ah, muitas vezes nós queremos dar respostas simples para nós mesmos. Eu sou assim, né? Um entendimento simplificado que acabe com as nossas angústias, que acabe com a nossa falta de respostas e nos defina rapidamente, né? E daí essa busca de unidade da consciência, ela acaba afastando a nossa multiplicidade, que não é nem uma dualidade, é uma multiplicidade, né? Então, existe muita diversidade dentro de nós, né? E essa diversidade quer se manifestar. E a unidade dessa diversidade, ela pertence não a uma estrutura superficial como o ego, né? Mas ela pertence a uma estrutura muito mais ampla, inclusive de identidade, né? Que é o que o Jung vai chamar do si mesmo ou do self. Então, que é essa percepção de unidade num nível mais profundo. É uma unidade dentro de uma diversidade que somos nós mesmos. E nesse sentido, né, os sintomas, né, então, os sintomas, eles são também uma fala, né? Eu acredito que o sintoma, quando a gente tem sintomas, sejam sintomas emocionais ou sintomas físicos, né? Eles acontecem principalmente quando se esgota o nível de comunicação do inconsciente via outras formas. Quem vai falar, que não é exatamente um junguiano, mas que eu já vi falar, já li sobre isso nos textos dele, é o Joseph Campbell, né? Que ele vai trazer muito isso, né? Essa questão de a gente ter uma ruptura, né? Com os sonhos, com os devaneios, com os mitos, e daí não conseguir acessar a essas mensagens e elas acabarem acontecendo de outra forma, né? Através de manifestações como doenças, como sintomas emocionais ou físicos. Então, aqui eu já falei um pouquinho dessa questão da livre associação, né? Que, então, para o Freud, ele ia deixando, né? Ele ia deixando esse fluxo de associações surgirem a partir de uma imagem onírica, e ele deixava se seguir fluindo a fala da pessoa, né? E, dentro de um processo que é um processo de relaxamento, tá? Isso é super importante, porque as pessoas ficam meio assim com essa história desse divã, né? E esse médico que deita, que senta atrás da pessoa deitada, né? Então, isso tem a ver com esse processo de relaxamento, onde se abre um diálogo com o inconsciente, né? Que vai fluindo através dessas imagens. Essa é a metodologia da livre associação
de Freud, né? E que tem uma coerência dentro da estrutura teórica deles, né? Mas que justamente o Jung vai fazer o contrário, ele vai fazer, não deixar que exista livre associação, mas sim que se volte, né, para a imagem do sonho, aprofundando dentro da imagem do sonho. Agora, isso é importante, por que que o divã, o porquê esse estado, né, esse estado de relaxamento, esse estado de baixar a vigília consciente, né? Justamente porque aí vem as imagens, né? As imagens que estão no inconsciente. A consciência tende a querer controlar essas imagens, né? E para evitar a gente entrar em contato com o conteúdo inconsciente. Então, o Jung vai na metodologia de Jung, ele vai procurar se concentrar na fala sobre a imagem onírica, né? Então, toda vez que o paciente saía um pouco do discurso sobre o sonho, ele dizia, não, mas o que tu acha que quer dizer isso no teu sonho, né? Qual é a sensação que tu teve no sonho? O que te diz essa imagem, né? Então, ele vai voltar para a imagem o tempo todo, né? Ele volta para aquela imagem, vê as sensações que tem na imagem, vê os detalhes da imagem, vai deixando, incentivando a pessoa a dialogar com aquela imagem profundamente. Então, o que a gente pode entender, né, é que para Freud ele vai fazer com que a livre associação vai fazer com que a pessoa entre em contato com o complexo, entenda melhor o complexo, né? Então, eu vou indo através da livre associação até um trauma, daí eu vou ficar falando lá daquele trauma, vou investigar esse trauma, né? Na realidade, a metodologia do Jung vai fazer algo diferente, né? Porque ele não vai estar centrado sobre o complexo, né? Ela vai estar centrado sobre a mensagem, uma mensagem que transcende esse complexo. Então, é interessante porque nos traz 1000 possibilidades. Então, o inconsciente passa a não ser só uma caixinha de surpresa desagradáveis, né? Mas ele adquire uma maestria, né? Adquire a condição do velho sábio, adquire a condição do grande conselheiro. E isso é maravilhoso, né, pessoal? É maravilhoso, porque as respostas, na realidade, estão dentro de nós. Então, uma coisa importante a gente entender é que todos os personagens que a gente tem no sonho, né, eles podem ser vistos como nós, né? Como nós mesmos, como parte de nós. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, ânima e ânimos, né? Que são elementos que aparecem nos sonhos, que, por exemplo, um homem que sonha com mulheres que podem estar representando o aspecto feminino daquele homem, e como ele se relaciona com aquele aspecto. Pessoal, a gente tem 2 minutinhos aqui e eu gostaria, tem um filmezinho de 4 minutos do Jung que eu gostaria de mostrar para vocês, ele falando, né? Que eu acho que seria bem lindo a gente poder assistir ele falando. Não sei se vocês podem ficar mais 5 minutinhos, pode ser? Eu vou passar para vocês esse filme, então. I had a case that was an intelligent young woman. She was a student of philosophy, very good mind, where one could expect easily that she would see that I am not the parental authority. But she was utterly unable to get out of this delusion. And in such a case, one always has recourse to the dreams. It is just as if one would ask the unconscious, now what do you say to such a condition?
You see, she says, within her conscience, of course I know you are not my father, but I just feel like that. It is like that. I depend upon you. And I say, now we see what the unconscious says. Now the unconscious produce dreams in which I really assumed a very curious role. You know, she was the little infant. She was sitting on my knees. I held her in my arms. I was a very tender father to the little girl, you know, and more, her dreams became emphatic in that respect, namely that I was a sort of giant, and she is a very little, frail human thing, you know, and quite a little girl in the hands of an enormous being. And the last dream of that series was, I cannot tell you all the dreams, was that it was out in nature. I stood in a field of wheat, an enormous field of wheat that was ripe for harvest. And I was a giant. And I held her in my arm like a baby. And the wind was blowing over that field of wheat. Now, you know, when the wind is blowing over wheat field, these waves in the wheat field. Yes. And with these waves, I swayed like that, putting her as if it were to sleep, you know. And she felt as being in the arms of a God, of the Godhead. Mm-hmm. And I thought, now the harvest is ripe. Yes. And I must tell her. And I told her, you see, what you want and what you project into me, because you are not conscious of it, is you have the idea of a deity. You don't possess. Therefore, you see it in me. Yeah. That clicked. She certainly became aware of an entirely heathenish image. Yes. That comes fresh from the archetype. She had not the idea of a Christian God or of an Old Testament Yahweh. It was a heathenish God, you see, a God of nature, of vegetation. He was the wheat himself. He is the spirit of the wheat, the spirit of the wind. And she was in the arms of that Newman. No. Now, that is the living experience of an archetype. Now, that made a tremendous impression upon that girl, and instantly it clicked. She saw what she really was missing, that missing value, that was in the form of a projection in myself and made myself indispensable to her. Yes. And then she saw it is not indispensable, because it is, as the dream says, she is in the arms of that archetypal idea. Now that is a luminous experience, you see. And that is the thing that people are looking for. Yes. An archetypal experience that gives them an incorruptible value. You see, they depend upon other conditions. They depend upon their desires, their ambitions, depend upon other people, because they have no value in themselves. They have nothing in themselves. They are only rational, and they are not in the possession of a treasure that would make them independent. But when that girl can hold that experience, then she doesn't depend anymore. She cannot depend anymore, because that value is in herself. And that is a sort of liberation. Yeah. And that is, of course, makes her complete, you know. Inasmuch as she can realize such a luminous experience, she is able to continue her path, her way, her individuation. The acorn can become an oak and not a donkey.